Estamos recebendo aqui o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, que é o nosso secretário de Saúde do município de Brusque, para falar sobre vacinação e a situação do coronavírus. Mas antes da entrevista, eu não posso deixar de fazer uma brincadeira, que a gente brinca com quem a gente gosta, né? Claro. Já mandei uma mensagem para ele na semana passada. Oswaldo, bom dia. Bom dia, Dirley. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Prazer estar aqui de novo. Eu não sabia que você tinha nessa veia a vocação para a música, para um instrumento chamado piano. Não sabia. Eu vi dois vídeos seus, você tocando piano. Me lembrei de dois conhecidos assim que são... Um deles, o Elton John, eu adoro de paixão quando o Elton John canta, resguardando-se as proporções, né, de tudo. Né, quando canta e toca piano. O outro é Riccardo Consciente, que é um cantor italiano que também ele se apresenta tocando piano. Você está de 3 palavrinhas. Parabéns. Você está muito bem, Oswaldo. Quanto tempo já está nessa terapia de tocar piano? Na verdade, eu não toco piano, eu tô brincando, né? Assim, não, mas você já tem né, Rodrigo? Você que é um conhecedor de piano. Já tem know-how, né? Eu não conheço piano. Não, você conhece tudo. Mas música é uma terapia. É uma terapia. Realmente é uma terapia. Eu, há algum tempo atrás, assim, em virtude das ocupações que a gente tem, né? Assim, um estresse muito grande, então eu estava buscando alguma alternativa, além do exercício físico, que é muito bom, né, que eu consigo fazer nas manhãs, é uma outra alternativa. E aí eu sempre tive vontade de tocar piano, né? Uma vez eu tentei tocar violão, e aí o professor, um belo dia lá, estava muito irritado, né? Eu disse, se fosse você, eu desistia, você não leva jeito a tocar violão. É melhor você parar. Ele estava bravo, um sábado de manhã que veio na aula, sabe? Eu fiquei tão decepcionado, nunca mais. Daí depois eu conheci um médico que era anestesista, ele tinha uns 60 anos, e ele disse para mim, olha, uma coisa boa que eu fiz para mim foi entrar no piano. E aí ficou aquilo na minha cabeça, eu era jovem ainda. E aí agora, há um tempo atrás, eu conversei com uma professora e falei, vou entrar. E de fato não conhecia nada do piano, e ela foi me apresentando ao piano e lentamente eu fui, então... Aí, ó, tá na tela. Fui aprendendo. Sim, né? E você vai... Tem estilo. Tem estilo. Vai bem. Só vocês vendo, brincando. Por enquanto, como pianista, ele é um excelente médico. Por enquanto. Obrigado, Valdomiro. Mas é isso. Então, na verdade, funciona mais como uma terapia, né? Assim, um hobby, um passatempo, do que, na verdade, uma atividade profissional, né? Eu vou lá e a professora me estimula bastante a aprender, então eu vou tocando, né? Pode ver que eu toco sem partitura, então... Pois então, isso é que me chamou a atenção. Me chamou a atenção, tocar sem partitura. Porque ler partitura nessa altura da vida não dá, né? Aprender tudo isso, né? É bem complexo, né? Complicado, né? Mas eu acho que já é uma vitória, isso é uma coisa de superação, que eu gosto muito de viver superando, buscando esses desafios, né? Porque até há um tempo atrás eu não conhecia absolutamente nada do piano, né? Então aprendi as notas, depois fui aprendendo os arranjos, os arpejos, e por fim comecei a tocar. 2 anos. 2 anos e pouco que eu estou indo ao piano. Eu lamento, só que falta tempo para eu poder treinar um pouco mais, né? Quem sabe um dia você faça uma apresentação. Então, o ano passado nós até havia programado fazer, né, uma apresentação para alguns amigos, assim, com algumas músicas que eu já havia conseguido tocar, mas aí veio a pandemia, né? Então, porque o ano passado eu havia feito 30 anos de neurocirurgia em Brusque. Que eu estava atuando na cidade. E aí eu falei para a professora, então eu vou treinar umas músicas e vou chamar uns amigos para comemorar, né, os 30 anos, mas infelizmente veio a pandemia, tivemos que mudar os planos, mas ainda está no horizonte, né? Em algum momento nós vamos fazer. Perfeito. Doutor Oswaldo, agora vamos falar de Covid-19 e especialmente vacinação. Eu tenho recebido aí muitas manifestações de pessoas, empresários, cidadãos comuns, pessoas do dia a dia que estão elogiando muito esse trabalho da Secretaria de Saúde, da equipe de saúde do município de Brusque e da maneira como está se fazendo essa vacinação.
Eu começo perguntando, essa dinâmica de aplicação, claro que tem um protocolo que o governo federal está fazendo os municípios observarem, os estados também, mas essa dinâmica que acontece em Brusque parece diferente dos outros lugares, isso essa atribuição ficou para cada secretaria definir, doutor? Exatamente. O governo elaborou um plano nacional de imunização, no qual ele definiu os grupos prioritários, os grupos que receberiam em primeiro momento a vacina, né, na frente de outras pessoas, para não ter problemas de nenhuma natureza, e deixou então a logística, quer dizer, o armazenamento, a distribuição e a aplicação da vacina ao encargo de cada estado e, em particular, depois de cada município. Então, o município é comunicado quando chegam as doses para o estado: olha, vocês vão receber tantas doses através da sua regional, nosso caso que é a regional de Blumenau. Aí a regional avisa, faz a comunicação, o nosso pessoal vai lá, busca, traz, armazena a vacina aqui e prepara então a logística para a distribuição e aplicação. E felizmente nós tínhamos na saúde uma grande equipe já trabalhando ativamente, equipe essa, fazemos justiça, né, questão de citar, montada pelo Dr. Fornari, Humberto Fornari, o ex-secretário, montou uma equipe espetacular na Secretaria de Saúde, pessoas extremamente especializadas, comprometidas, extremamente do bem, né, bem intencionadas, e essas pessoas então, né, começaram já a programar desde o ano passado a aplicação. E quando eu entrei, então, peguei uma estrutura já com bastante avançada, bastante treino, preparada, e foi basicamente então planejado a realização, na medida que nós tivéssemos um quantitativo suficiente, né, para fazer 1 ou 2 postos de aplicação, fazermos o drive-thru, fazemos o drive noturno, fazemos a abertura nos finais de semana, a aplicação ali na policlínica, né? Tudo de acordo com a legislação vigente emanada do Ministério da Saúde. Quer dizer, o Ministério mandava, grupo prioritário, 90 anos, então nós nos preparávamos para isso. E a cidade estava organizada já, porque já tinha, devido à sua estrutura de atenção básica, registrado, né, cadastrado a maioria das pessoas dos seus bairros. Então nós sabíamos quantos profissionais de saúde que tínhamos, quantas pessoas idosas, quantos acamados, quantas pessoas dependentes, né? Então tudo isso foi facilitando para que nós pudéssemos dar esta agilidade, esta celeridade ao processo de aplicação da vacina, que culminou então, felizmente, né, numa rapidez muito grande e na aceitação popular. Eu aproveito também para elogiar a população de Brusque, que foi realmente muito consciente, sabe, Dilei, Rodrigo? Nós não tivemos praticamente nenhum problema assim de pessoas brigando por vacina e aquela coisa de querer burlar. As pessoas aceitaram, as pessoas atenderam ao chamamento, respeitaram as suas faixas etárias, os seus grupos prioritários, sabe, Valdomiro? Então, nós de fato temos que agradecer a grande parceria que foi estabelecida entre o governo municipal e a população de Brusque. O doutor Oswaldo, até pegando uma carona nesse seu raciocínio, nós tivemos em várias partes do país alguns contratempos com a taxa de vacinação, né? Principalmente a segunda dose. Como médico, como secretário, enfim, o senhor acredita que houve alguma influência dessa campanha anti-vacina que acabou ganhando corpo durante um certo período aí? E como é que o senhor enxerga essa situação? Bom, realmente houve algumas coisas assim, por exemplo, algumas pessoas não entenderam muito bem, realmente foi por desconhecimento, principalmente as pessoas mais idosas, né? E que às vezes não tinham familiares por perto, que precisaria da segunda dose. Então foi aplicado a primeiro momento, a primeira dose, e depois essas pessoas se perderam, as quais nós estamos fazendo a chamada busca ativa agora, né? Outras foram por dificuldade mesmo de se locomover, às vezes até o local de vacinação, que também estamos resolvendo agora, fazendo com que façamos a segunda dose na UBS do bairro daquela pessoa, mais próxima, né? Para não precisar se deslocar. Então, e também estamos cadastrando aquelas pessoas que eram acamadas, que não poderiam se deslocar, para que a equipe de vacinação fosse na residência dessas pessoas. Eu acredito que existiu, sim, um
pequeno movimento, né, contra a vacina, mas esse movimento se dissipou. Hoje a gente quase nem percebe. Uma ou outra pessoa apenas fala que não vai tomar vacina porque tem medo, e agora, mais recentemente, uma campanha contra a vacina da AstraZeneca em relação a fenômenos trombóticos, né, que essa vacina poderia causar trombose. Mas isso também foi bastante combatido porque a incidência de trombose nos pacientes vacinados é muito pequena mesmo, né? Então, como toda vacina, evidentemente pode ocorrer problemas localizados aqui e ali, né? São as chamadas idiosincrasias. Isso pode ocorrer com qualquer medicamento. Quem dirá com uma vacina que você está injetando, né, um corpo estranho. Mas os efeitos colaterais são pequenos, são mínimos, e todos eles são tratáveis e de baixa gravidade. Doutor Oswaldo, você falou sobre vacinação, eu queria falar sobre a questão de internações. Até o boletim que foi divulgado ontem, ainda, claro, é um número de internações significativas, mas eu chamo a atenção que o número de internados em enfermaria caiu drasticamente, né? Pelo boletim que nós temos aqui, são apenas 9 pessoas internadas em enfermaria. A gente chegou a ter 40, 50, né? Um número gigante. E 19 pessoas internadas em UTI. Mas eu gostaria que você desse uma posição. Como está hoje, como estão as UTIs aqui em Brusque? Porque esse número de 19 internados em UTI, ele não contempla, por exemplo, pessoal de Guabiruba, pessoal de Botuverá ou de outros municípios que venham a usar a estrutura. O senhor pode dar uma posição, como é que está hoje, o senhor, claro, tem essa informação direta, como está hoje o Hospital Azambuja no que diz respeito ao atendimento à Covid? A UTI está com vaga, por exemplo, no Azambuja? Como é que está esse atendimento? O que você pode passar sobre isso? Bom, existe realmente o fato que você falou, houve uma diminuição significativa do número de casos, tanto de casos, claro, que estão na UTI, quanto de enfermaria. Um está na consequência direta do outro, né? Se você tem muita procura na enfermaria, aqueles doentes da enfermaria podem agravar e eles, então, vão para a UTI, né? Dificilmente você vai ter um doente que vem direto da emergência e já entra na UTI. Primeiro, a doença vai evoluindo, né? Que na UTI ele vai para uma determinada fase da doença, né? Hoje nós estamos com essa ocupação de 19 leitos na UTI, de um total de 29. Então, portanto, há vagas, né? Mas esses 19 são pessoas só de Brusque, por exemplo? Não, acho que tem 2 de fora. Só 2 de fora? Dois de Guabiruba e um de Botuverá, uma coisa assim, né? Mas não tem, no momento, nenhum de outro município aqui, pelo menos na UTI SUS, né? Do Azambuja. No Hospital Imigrantes havia pessoas de outras cidades que vieram transferidas, né? Porque ali eram mais leitos da saúde complementar, planos de saúde, né? Então, ali houve uma procura pelos planos de saúde, né? Agora, nós aqui do Azambuja tivemos a grande felicidade de não precisarmos transferir nenhum paciente de Brusque voluntariamente, assim, naquela espera, aquele doente que está no pronto-socorro esperando vaga, né? Sempre houve condições de acomodar esses pacientes, né? Porque também a UTI geral, ela houve com as campanhas aí de prevenção dos acidentes, pedir para as pessoas não saírem, né? Então diminuiu um pouco o número de acidentes e de outras doenças também, né? Então, o que acontece? Uma pessoa com uma complicação tardia da Covid, ela não ia para a UTI Covid, ela ia para a UTI geral, né? Então, na UTI geral, você também tem pacientes com complicações da Covid, mas não na fase aguda, né? Por exemplo, você tem a Covid, 10 dias depois, você já não está mais contaminante, você não está mais infectante e você faz um derrame pleural. Então você pode ir para outra UTI. Ou você pode ficar no quarto e fazer um procedimento e depois ir para a UTI. Entendeu? Então tem que fazer essa diferenciação. Outra coisa assim, que a UTI hoje, ela está com pacientes que internaram, digamos, há 20 dias atrás. Né? Que a doença, às vezes o paciente interna na UTI para pronar, para ficar de decúbito ventral, né? Com máscara de oxigênio, ele evolui. Então aí ele é entubado, aí ele passa um período muito crítico e às vezes evolui de uma maneira não satisfatória, com insuficiência renal, enfim. Então a permanência mínima dele é em torno de 20 dias. Então hoje ainda esses que estão na UTI são ainda resultado de internações dos dias anteriores, que nós estávamos no pico da doença mesmo, né? Ô, doutor Oswaldo, qual é a previsão de sequência, né? Existe a possibilidade de mais um foco? Enfim, temos aí essa segunda mutação, né? Que está aqui na nossa região.
O que o senhor tem a dizer em relação a isso? É possível pensar que vamos ter mais uma rodada, você pode usar esse termo aí de perigo, porque quando começa a trazer esse tipo de informação, olha, diminuiu a UTI, tem 10 vagas, os casos estão começando. Há uma consequência de relaxamento natural do cidadão. Sim. Quando você vê a UTI lotada, gente morrendo perto da sua casa, amigos que você conhece falecendo da Covid-19, é natural que você comece a cuidar mais. Agora, quando você observa a notícia, que é uma informação que tem que ser passada, está diminuindo os casos, está diminuindo a enfermaria, está diminuindo a UTI, então está diminuindo a doença, está sendo a vacinação, está acontecendo. É possível dizer que daqui a pouco teremos mais uma onda? Então, há dois aspectos principais a serem contemplados nessa tua pergunta, né? Uma delas é que a vacinação realmente está provado nos países que conseguiram já vacinar um grande número de pessoas, como a Inglaterra, né, como Israel, uma redução significativa do número de casos novos, de número de consultas e do número de internações pela Covid-19. E o outro aspecto é que realmente hoje as pessoas estão se cuidando mais, né? Você observa que essas notícias de festas clandestinas, de aglomeração, então elas são pontuais, assim, né? Mas no geral, você vê que as pessoas estão de fato se cuidando. E outro aspecto é que as pandemias, né, os estudos têm mostrado que elas evoluem realmente por picos, né, de lei. Então, há sim um medo ainda, né, uma expectativa de que possa ocorrer a chamada quarta onda da doença. O que acontece? Nós podemos passar agora, né, na medida em que formos diminuindo, como aconteceu no passado, ali no final do ano, uma redução por 15 a 20 dias, uma redução significativa, e aí, com essas novas variantes, essas cepas, né, brasileiras, essa cepa de Manaus, essa de Chapecó, né, e enfim, outras cepas que vão surgindo, de uma reincidência da doença, né? A expectativa é que, se houver, nós estejamos um pouco mais preparados. Porque o que aconteceu? O pessoal critica assim, com o isolamento, todo mundo achou que ia se preparar, que não ia haver o caos, né? E ninguém se preparou. Na verdade, não é isso, né? Foi preparado, foi adquirido insumos, foi adquirido uma série de medicamentos, de cuidados, de leitos de UTI, etc. Mas o que acontece? Quando veio a segunda onda, nós estávamos com um número baixo de internação, então deu para suportar, né? Agora, mal terminou a segunda onda, que estava ainda com os leitos de UTI ocupados, veio a terceira, então nós não partimos mais do zero, né, daquele nível basal, já partimos de um nível elevado de internações, de consumo de medicamentos, né, de insumos, enfim, então a terceira onda pegou todo mundo de surpresa, porque também, né, não se esperava que ela viesse desta magnitude. Então já havia sido fechado alguns leitos de UTI que tiveram que ser reabertos, então foi toda essa problemática que nós vivenciamos agora aí. Então a gente espera que agora, né, se tivermos aí 15, 20 dias, né, de trégua da doença, consigamos nos equipar, né, novamente, como diz o outro, tirar a cabeça fora d'água, respirarmos e podermos pensar numa nova estratégia, né? Quem sabe até montarmos novamente algum hospital de campanha, de referência, né? Mas a gente quer crer que com a vacinação, né, em andamento, desencadeando como está sendo, né, com essa relativa velocidade aí, que nós tenhamos até o final do primeiro semestre agora uma queda acentuada do número de casos. Doutor Oswaldo, o senhor participou de uma reunião da CIB recentemente, né? Onde o senhor colocou uma previsão de ter uma grande parte da população imunizada, inclusive fora dos grupos prioritários, no final de maio. E a gente vê uma chegada, o governo do estado informa a chegada das vacinas, né? Até nós conversamos aqui com o Rodrigo recentemente, falou assim, olha, nós tínhamos inclusive algumas situações o governo do estado de segunda dose, mas já mandou soltar isso aí logo para a primeira dose. O senhor consegue manter essa previsão aí de que nós teremos um cenário bem mais avançado de vacinação aqui em Brusque, aí no final de maio, começo de junho? Pelo ritmo que nós estamos indo, a expectativa é essa, Rodrigo. O grande problema é que houve essa troca no governo, né? O secretário anterior, ele estava com a programação já mais ou menos escalonada, ele
tendo informações do quantitativo de doses que ele receberia, sem uma certa programação, e aí houve essa mudança toda, então houve uma perda de informações aí nesse meio, né? Mas o que a gente vê, assim, mais laboratórios sendo certificados para a produção de vacina, né? Mais vacinas sendo adquiridas, e já há discussão de que empresas privadas poderão comercializar a vacina, né? Pelo menos assim, grandes empresários que puderem comprar. Se não, essa possibilidade que os governos possam comprar diretamente, né? Então o governo do estado havia dado uma previsão que ele tinha em seu poder, né, cerca de 300 milhões de reais para a aquisição de um grande quantitativo de vacinas. Com esse dinheiro aí, com certeza daria para imunizar praticamente toda Santa Catarina, né? Então a previsão era essa, né? Final de maio mesmo, né? Hoje nós tem dinheiro, mas não tem vacina. Não tem o insumo, é um artigo muito procurado. A própria prefeitura destinou já um orçamento para compra de 50 mil doses, né? Daquela compra da FECAM, né? Isso. Que daria o suficiente também para vacinar todo mundo. Vacinar todo mundo. Doutor Oswaldo, o prefeito de Chapecó, o senhor tocou em Chapecó, tem defendido muito o tal do tratamento precoce. Né? Qual é a sua visão sobre sobre esse tratamento precoce? Bem, então, esse problema aí, ele foi muito politizado, né, Valdomiro? Infelizmente, perdemos uma possibilidade de discutirmos, assim, do ponto de vista científico sobre isso, né? Já passou um ano de pandemia e continuou essa briga sem que tivéssemos, assim, estatísticas, né, corretas do que funciona, do que não funciona. Nesse meio surgiu tanta coisa, né? Tanto, até nebulização com esses medicamentos aí que causaram problemas, né? Então, tem um grupo que advoga que funciona, tem um grupo que advoga que não funciona, né? E aqui nós optamos por seguir a orientação do Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, o Conselho Federal de Medicina, digamos assim, liberou o uso off-label, que chamam, né? Quer dizer, o uso para outros fins que não o original daquela medicação. E nós deixamos a critério de cada médico que quisesse prescrever esse medicamento, que prescrevesse. A pressão foi bem grande mesmo para o uso desses medicamentos, né? E, inclusive, agora será alvo, né, de discussões aí na CPI que está se instalando, né? Então, na verdade, é um assunto bastante polêmico, né? Ninguém ainda tem certeza de absolutamente nada. O que eu lamento foi que perdemos uma grande oportunidade de fazer uma discussão séria, né, não política, do uso desses fármacos, né, nessa doença. Eu vou fazer um intervalo comercial, 8h27, estou conversando aqui com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, que é o secretário de saúde do município de Brusque. Muito bem, continuando a entrevista aqui com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Dr. Oswaldo, o Plano Nacional de Imunização, ele foi elaborado pelo governo federal. Certo. Nós estamos agora com os agendamentos para 61 anos, é isso, certo, né? E o próximo será as comorbidades. Perfeito. O senhor aqui, fora do ar, teria me dito, aliás, disse que, de repente, deveria se mudar isso, né? Que a imunização deveria partir agora para os mais jovens também, porque é o perfil que se encontra hoje nas enfermarias e nas UTIs. Baseado em que, doutor Oswaldo, o senhor acha que seria possível, né, nessa informação estatística ou algo mais ainda? Baseado agora nessa estatística, né, a gente vê que essa nova cepa, ela tem atingido com mais violência a população mais jovem mesmo, né? Quando o senhor fala em mais jovem, é mais ou menos a base do quê? 35, 20? Entre 20 e 50 anos, né? Que foi observado um pico ali de 30, 35 anos, né? Que foi observado agora nessas internações mais recentes. Ela agride mais os jovens, né? E agride de uma forma bem violenta mesmo. O porquê disso? Talvez porque essa faixa etária é a que tenha tido mais exposição mesmo, né, agora. Porque os idosos estavam se cuidando mesmo, ficaram mais isolados, né? As famílias conseguiram fazer isso. Muitos casais, assim, a gente via que não saía para absolutamente nada. E os jovens tiveram que sair para trabalhar, para tocar a vida, né? Então, esse grupo ficou um pouco mais exposto. E a gente vê também que a vacina começou a fazer efeito mesmo, porque praticamente não tem mais pessoas aí na faixa de 70 a 90 anos internado com a doença, né?
diminuiu bastante. Não só a internação, mas a procura no centro de triagem também ali da prefeitura, né? Então a gente aqui, né, acaba pensando, poxa, talvez fosse interessante realmente inverter, mas não depende da gente isso, a gente tem que seguir a diretriz nacional, né? Qual é a estatística de pessoas que tomaram a primeira dose e não foram, não agendaram a segunda, não fizeram? Nós tivemos um índice pequeno em Brusque? Nós estávamos com cerca de 800 pessoas que fizeram a primeira dose e não fizeram a segunda dose. E qual é a atitude da prefeitura? Vai em busca mas é um número grande, né? Está fazendo a busca ativa, né, desse. Mas ainda tem aquele intervalo, né? Porque, por exemplo, a Coronavac, ela pode ser feita de 2 a 3 semanas depois da primeira, né? Certo. E a AstraZeneca, aquele período de 8 a 12 semanas depois, né, da primeira dose. Muita gente questionou isso. Por que a primeira vacina é em menos tempo e a segunda é em mais tempo? São formulações diferentes, né, no preparo da vacina, né? A Coronavac é feita com o vírus mesmo, o corpo viral íntegro, só que atenuado, né? E a outra é com partículas virais, né? Então pega um outro vírus e simula, né? Então elas têm mecanismos diferentes para gerar a imunidade, né? Eu queria só falar sobre a questão da vacinação contra a gripe, né? Que já está em andamento. Logo vai ter o dia D, né? O que vai ser o dia D? O dia D da vacinação da gripe? Vai ser agora em breve. Mas vai ter o dia D no sábado, né? Uma dúvida que surgiu, eu acho interessante ser esclarecida. A pessoa que tomou a vacina contra a Covid, certo, ela precisa respeitar algum tempo para tomar vacinação contra a gripe? Por exemplo, se a pessoa tomou vacina contra a Covid hoje, amanhã já pode tomar da gripe? A recomendação que veio é que aguarde pelo menos 15 dias. 15 dias. 15 dias, que você entre uma vacina e outra, né? E aquelas pessoas que não receberam ainda nenhuma nem outra, tem que ver se está chegando perto do seu grupo prioritário, né? Qual que é a mais importante, né? Então, no momento, acho que a da Covid é a mais importante. Então, tem que se tomar a Covid e aguardar 15 dias depois para poder fazer. A maior diferença é que a gripe tem as crianças, né? Exatamente. A gripe H1N1, ela atinge também crianças, né? Doutor Oswaldo, e quem já teve a Covid-19, seja que apresentou sinais mais agudos ou menos agudos, enfim, tem que tomar a vacina, deve tomar a vacina, deve esperar, enfim, qual a orientação que o senhor oferece? É recomendado que se faça a vacina, mesmo quem já tenha tido o contato, até porque a vacina, algumas delas um pouco mais, oferece a proteção contra essa variante também, né? Porque ela é feita com o vírus, né? Então ela recebe, de repente a pessoa já teve um determinado tipo e ainda está exposto à variante, né? E com certeza a vacina, se ela não imuniza completamente, ela reduz bastante a gravidade no caso de uma infecção, né? O senhor acha que Brusque deve chegar a nota máxima da vacinação? Claro que isso depende do governo federal, da chegada. Eu estava vendo aqui uma matéria que, aliás, quando o doutor Oswaldo chegou aqui, ele já havia mencionado isso, né? De que Santa Catarina deve receber aí uma remessa de 129 mil vacinas. Né? Qual é a previsão? Porque a sensação que se dá aqui em Brusque é que, e nas cidades aqui ao redor mesmo, contatos aqui com o pessoal de Guabiruba, o Vale do Rio Tijucas aqui, que a vacinação está sendo bem recebido por parte da população. Sim. E que um número grande. Brusque até quando? O senhor fez até uma previsão, me parece daqui, chegou a fazer que em 70% da população vai estar maio, vacinada, né? Até maio? O Rodrigo da população de risco, é isso, né? Da população de risco. Daí se você, digamos, somar com aquelas pessoas que já contaminaram, né? Por exemplo, nós teríamos um grande contingente de pessoas já protegidas. Hoje nós né? temos um total de quantos que foram contaminados? 20 mil, 21 mil. Passou de 20 mil. Mas só uma coisa, esses grupos prioritários também entram, por exemplo, profissionais de educação. Profissionais de educação. Agora, eles estavam lá na frente, agora houve uma nova determinação. Quando passar os 60 anos, eles também vão dar os prioritários. Vai dar os prioritários para os professores, também, serão imunizados. É isso que eu ia até perguntar, porque houve uma divulgação de uma relação agora essa semana, justamente com relação aos professores, né? O que se tem para Brusque especificamente tratado nesse assunto, ou pensado sobre essa etapa? Ainda não foi definido. Nada, exatamente, né? esse plano, né?
como é que fala, o sindicato dos professores estava elaborando, né, um regramento aí para sugerir que pudesse ser acatado aquele regramento, mas ainda não foi... Não está definido. Não foi definido. Os policiais, as doses vieram nominais a eles todos, vieram nominalmente, né, definido pela Secretaria Estou falando de civil e militar ou só militar? A população civil, a Polícia Civil veio nominal, denominado tantas doses para aquelas pessoas lá. E eram avisados e eram chamados para fazer a vacina. Então, está sendo bem controlado isso mesmo, né? Há alguma... Particularmente, o senhor tem alguma preferência por vacina? Aqui nós estamos recebendo a Coronavac e a AstraZeneca. O que foi falado agora, que houve um grande consumo inicial da Coronavac e diminuíram-se um pouco os estoques dela e agora estavam chegando aquela IFA, né? Isso. Que para poder fabricar mais, né? Então, nesse ínterim houve uma produção maior da Está dizendo aqui que o AstraZeneca, Butantan, né, já retomou a produção. Retomou porque chegou ontem, né? 3 mil litros do IFA, né? O insumo farmacêutico ativo. Ingrediente farmacêutico ativo. E aí, então, houve uma disponibilidade maior, né, da AstraZeneca. Além do que, a AstraZeneca te dá uma margem de segurança um pouco maior para guardar a produção da segunda dose, né? Então, o que aconteceu? O governo viu que havia represado bastante vacina, bastante dose, para a segunda dose. Então, ele mandou liberar. Porque na medida que você aplica, você tem uma previsão de quando vai conseguir fazer a segunda dose. Então, já com a primeira dose, você consegue um grande número de imunizados, parcialmente, menos que seja, né? Então, o governo mandou. Por isso que houve uma celeridade. Pois é, e aí vai ter o agendamento, porque aquele que agendou a Coronavac, e aí a retomada de produção, isso está dentro da dinâmica de gestão que vai conseguir chegar nesse espaço de tempo que... A previsão é essa, né? Uhum. E a nossa previsão ela está bastante otimista, que agora, então, a partir de maio, a segunda dose nós já vamos tentar fazer nas UBSs, né? Certo. Fica mais próximo da casa do cidadão, né? mais conhecido já, ele já está registrado lá no seu posto, então vai facilitar bastante esse processo, né? Ô, doutor Oswaldo, o senhor falou aí de insumos. Nós tivemos notícias aí de situações no Rio de Janeiro, por exemplo, de pacientes na UTI entubados, amarrados às camas, porque não havia a medicação para... Não sei o nome da medicação que é utilizada. Chamado kit de intubação, que eles estão falando. Kit de intubação, exato. Em algum momento, a nossa cidade, ou a nossa região, pelo que o senhor tem conhecimento aí com os outros secretários, com a própria Secretaria Estadual, sofreu alguma coisa, ou pode sofrer alguma situação da falta de insumos? Até de oxigênio, já falaram que já poderia ter problema? Quando começou aquele problema do oxigênio lá em Manaus, né, aqui o Hospital Azambuja, que atende maior contingente de pessoas, já se preparou e foi conversado com a empresa que fornecia oxigênio. Lá no hospital tem uma usina de oxigênio, né, que é abastecida. Então, felizmente, não tivemos nenhum tipo de problema nesse sentido. E também não faltou relaxante muscular e nem sedativo para manter o paciente entubado, que realmente foi uma coisa muito O senhor ruim que é médico, explique pra gente que tipo de sensação o indivíduo tem sendo entubado e sem a sedação devida. Juliano, não dá nem para descrever, é uma coisa completamente horrível, né? Assim, imagina alguém colocar um tubo, né, na sua boca, entrar na traqueia e colocar um oxigênio sob pressão para você respirar mais, sem deixar você não reativo àquilo. Imagina, é uma tortura, né? Certo. É uma tortura. Não dá nem para imaginar. Século XXI. Sabe que o governo catarinense usou uma campanha emprestada, cedida pelo governo do Paraná, eu tenho duas coisas que eu quero falar sobre essas campanhas. O governo paranaense cedeu uma campanha para o governo catarinense, foi colocado na televisão, que mostra assim uma pessoa deitada de bruços, né? Prônogo, se chama, né? Deitada de bruços, enfim, barriga para baixo, numa cama. Você quer ficar assim? E recentemente um comercial da prefeitura de Itajaí, o comercial é muito bom. Ele é muito bom, o comercial. E ele te deixa aflito, porque usa a voz de uma pessoa que está se recuperando, que saiu da UTI e que ele fala ofegante. Aqui, nós estamos cedendo. Sim, que é um negócio que deixa lá, um comercial muito bom. Parabéns para quem fez. E faz essas campanhas assim. Eu acho que tem que se tratar, e a prefeitura tem feito campanhas de conscientização. Eu acho que a campanha tem que ser feita de forma seguida para conscientizar esse uso de máscara, né? Mas eu queria
Um outro questionamento que surgiu, eu falei sobre a questão da vacinação da gripe. Eu lembro que quando a Prefeitura de Brusque lançou vacinação, até colocou uma equipe médica junto do posto de vacinação, para caso alguém tivesse algum tipo de efeito colateral, alguma reação. Nesse tempo todo de vacinação, tivemos algum registro de algum tipo de reação, doutor? Não, registros sim, foram computados, se não me engano, 80 e poucos registros. Bem pouco, sim. Dor local, né, no local da aplicação, um pouquinho de eritema, aquele vermelhinho no local. Algumas pessoas relataram um pouquinho de calafrio, assim, algumas horas depois, uma sensação febrícula, né, assim, sensação de frio, mas não passou disso. Não tivemos nenhum caso de trombose, de embolia, de aquelas reações cutâneas, assim, aquelas alergias fortes, nenhum caso relatado até o momento aqui. Tem casos relatados sim, mas de reações leves, né? E isso é bom para a gente demonstrar para aqueles que talvez venham a ter algum receio de tomar vacina. Agora você vê que o receio ele é muito infundado, né? Eu atendi uma senhora esses dias que disse para mim, eu não vou tomar vacina. Mas conversando com ela, ela fumava 2 carteiras de cigarro por dia. 2 carteiras. Magra, assim, sabe? Mas estava numa situação, se você olhava para ela, você ficava assustado de ver o quanto ela havia perdido de peso, tossindo, né? Não vou tomar porque faz mal. Eu falei, mas vem cá, você está com medo de tomar, ter reação e você fuma? Mas o meu avô fumou até 90 anos e não morreu do cigarro, né? Quer dizer, então é um negócio muito irracional, né? Totalmente irracional. Aí, nesses casos, a gente fica pensando, olha, é melhor orientar, né? E evidentemente a pessoa que vai decidir, né? Mas contra um caso desse, parece que você não tem argumento para falar, né? Então a gente só faz o apelo para a população. Realmente acreditem na vacina, acreditem na ciência, não deixem de se vacinar e convençam todas aquelas pessoas a qual você pode influenciar de que é importante a vacinação e que só através da vacinação nós vamos vencer essa pandemia, né? Vou fazer um intervalo comercial, 8h45, depois a gente volta aí com a parte final da entrevista com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Estar vigilante às decisões do Poder Legislativo brusquense é um exercício de cidadania. Participe das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Brusque toda terça-feira, às 17 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e no YouTube. E fique por dentro de propostas, debates e votações. Esteja sempre de olho nos rumos da nossa cidade. Você também pode acompanhar o dia a dia da Câmara Municipal pelas redes sociais do Poder Legislativo. Quarta e quinta-feira com super oferta só no O Barateiro. Cerveja Sub-Zero lata, R$ 1,99. Beba com moderação. Pão francês, o quilo, R$ 7,99. Leite longa vida Pia, 1 litro, R$ 2,87. Água mineral H-Leve, 20 litros, R$ 4,99. Salsicha vermelha, o quilo, R$ 9,98. Cerveja Bale, 600 ml, R$ 3,97. Se beber, não dirija. Galinha velha inteira, o quilo, R$ 4,99. Polentina Quaker, 500 gramas, R$ 2,99. Pinhão, 1 quilo, R$ 5,99. Refrigerante Sarandi, 2 litros, R$ 2,99. Ofertas imbatíveis do O Barateiro, Brusque. Nesta quinta-feira no Arker, alcatra bovina com osso quilo, R$ 38,90. Coxão mole bovino quilo, R$ 32,90. Filé duplo bovino quilo, R$ 37,90. Filé simples bovino quilo, R$ 32,90. Contra filé bovino quilo, R$ 38,98. Coxa com sobrecoxa Agro Daniele, R$ 5,99 o quilo. Supermercados Arker. Faz parte do seu dia a dia. Desde que recebeu as primeiras doses de vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Brusque imuniza os grupos prioritários de acordo com o Plano Nacional. Já estamos negociando a compra direta de outras 50 mil doses. Nosso objetivo é vacinar o maior número de moradores. Acompanhe na internet brusque.sc.gov.br e em nossas redes sociais o calendário de vacinação. Secretaria de Saúde, na luta contra o coronavírus. Prefeitura de Brusque, aqui se constrói o amanhã. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E, intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabetes
diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Para adquirir, ligue 3351-4611, em horário comercial de segunda a sexta-feira. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. 8h49, 8h49, estamos apresentando o Rádio Revista. Oi? Desculpe, tem algumas mensagens. Tem mensagem? Vamos lá, Damota, mensagens. A mensagem aqui da Marlene Schmitz, ela faz um comentário, na verdade. Minha cunhada tomou e passou muito mal, mas é aquilo que o Dr. Oswaldo estava falando, né? Há um índice de reação, mas bastante pequeno, né, Dr. Oswaldo? Sim. Meu pai toma vacina. Bom dia, gostaria de falar para o Dr. Oswaldo se as pessoas que os comprovantes de residência estão no nome da esposa e do esposo, vai precisar ir até o cartório fazer a autenticação? Pois meu pai foi tomar a vacina ontem na Unifeb e não deixaram ele tomar, porque os comprovantes de residência estão no nome da minha mãe. Mandaram ele ir no cartório e fazer uma declaração autenticada, e para outros que estavam tomando a vacina nem pediram comprovante. Ocorreram situações pontuais, assim, por exemplo, no drive, né? Porque você chegava e ia para vacinar uma pessoa, você não sabia, às vezes, ficamos sabendo de casos de outro município que veio tomar aqui, né? Infelizmente, acaba acontecendo isso, né? Em detrimento da nossa população, né? Então, uma outra questão pontual, acaba ocorrendo isso, mas eu até vou verificar essa situação que ela está relatando aí, porque eu não tomei conhecimento disso, né? Mas talvez seja uma medida protetiva, assim, até para a nossa população, né? Para, de fato, cada município está recebendo o seu quantitativo de acordo com o número de habitantes, né, daquele município. Então não é justo que venham pessoas de outros locais se vacinar aqui, né? Cada um que fique no seu município. É claro que aqui, por exemplo, tem pessoas que trabalham aqui e que residem em outros municípios. Então ele presta o seu serviço aqui, ok, sem problema nenhum, né? Como profissionais da educação, às vezes profissionais da área da saúde que trabalham em todo o Vale do Itajaí. Mas essa informação de que teria que ir no cartório eu não havia recebido, não partiu de mim, pelo menos, né? Eu até vou checar isso aí. Mas é uma coisa interessante, e eu até acho que, de repente, a administração vai ter que ver uma coisa como um todo. Que são a questão, agora estão sendo feitas as vacinações das idades, né? 61 anos agora. Mas na hora que começar o prioritário, que se estabelece comorbidade, vai ter que se criar uma espécie de critério. Eu até estou entendendo, e até a gente falou sobre isso até outras vezes, sobre quem tem o direito, né? Quem tem o direito, né? Quem realmente vai precisar. E também para evitar que, enfim, e sempre vai ter pessoas possivelmente mal intencionadas que, enfim, queiram dar a volta para tentar receber a vacina na frente sem ter a comorbidade, né? Eu acho que isso vai ter... assim, por exemplo, os diabéticos, né? Assim, tem pessoas que não têm condições rapidamente de ir no posto, marcar horário e pegar um atestado. Então, basta ele levar a receita que ele toma insulina ou os outros remédios para diabetes. Os hipertensos, né? Então, a gente está pensando em fazer assim, uma estratégia de fazer a primeira dose e a segunda dose pedir para ele fazer na UBS da onde ele vem, de origem, porque ele tem que estar cadastrado lá. Se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem obesidade, né? Ele vai ter que estar cadastrado em alguma UBS perto da sua casa. Então, peraí, vamos então, aí... qualquer um que tenha comorbidade tem que ter um cadastramento junto à prefeitura? Ele geralmente, por exemplo, ele tem faz acompanhamento pelo posto, ele pega o medicamento da prefeitura, pega lá losartana, hidroclorotiazida, né? Enfim, esses remédios de depressão, ou pega metformina para o diabetes. Então ele tem o cadastro lá para poder pegar o medicamento. Então... E essa dinâmica da comorbidade vai ser por comorbidade, Não, em geral.
comorbidades em gerais, né? Não vai separar, por exemplo, agora é diabético, agora é hipertenso, agora é obeso, né? Então vai ter que, assim, porque realmente é um grupo bastante grande de pessoas, né? E se você também restringir muito o acesso, você dificulta muito a vacinação. E aquele que tem tratamento particular, doutor Oswaldo, que não usa o sistema SUS e, portanto, não tem registro em UBS, não tem... Como é que faz? Aí ele pode pegar uma declaração com o médico assistente dele, que daí é mais fácil, né? Ele liga e o médico oferece. A diretora de saúde, como é o nome da diretora? Ariane. Ela esteve aqui, ela disse que mostrando uma receita seria o suficiente, que não haveria necessidade de declaração, então precisa de uma declaração. Não, dependendo do caso, assim, por exemplo, nós vamos estudar ainda, se a pessoa, por exemplo, tem cadastro na UBS, ela vai fazer a segunda dose na UBS, então aí você vai coibir, porque ela fala, bom, se eu tomar a primeira e não tiver registrado lá, ela pode falsificar uma receita, né? Então a tendência é que nós façamos isso. Para aquelas pessoas que, digamos assim, tem um diabetes leve, toma um remédio, então pega uma declaração do médico que ele precisa, né? Daí ele leva. Então, ou às vezes você não tem a receita em casa também, que você já toma, né? Por exemplo, eu sou hipertenso, né? Mas eu não tenho uma receita atualmente na minha casa. Então eu ligo para o meu médico e peço lá, me dá uma declaração, ou faz uma receita para mim do medicamento e eu apresento, né? Pergunta aqui que está chegando, quanto tempo dura a imunização da vacina? Esse é um outro fator, né? Que pode ser que, como é uma vacina que foi produzida bastante rápido no momento de pandemia, vai ser estudado ainda se essa imunização dela é perene ou é transitória, né? Mas provavelmente vai ter que ser talvez como as outras vacinas de gripe, né? Feita anualmente para o coronavírus também, né? É que já saiu também tanta informação dessa. Muita coisa. Gente dizendo que é 4 meses só, 3 meses. Quer dizer, eu fico pensando aqui que o gestor da saúde no Brasil, seja qualquer nível, vai dar uma vacina de 4 meses e não vai avisar o povo que essa vacina é de 4 meses ou 3 meses? Como diz aquele ditado, né, de lei, numa guerra o primeiro a tombar é a verdade, né? Então, é a primeira vítima. Sem dúvida, a verdade é distorcida, né? A primeira vítima. Interessa a estratégia de quem está no comando da guerra, né? Quem está, os adversários, né? Então nós estamos vivendo uma guerra, então há evidentemente muitos fatos e muitas versões para cada fato, né? Então a gente tem que seguir uma linha, ser coerente, né? Então nós estamos seguindo a linha do quê? Da ciência, preconizado pela ciência, e vamos evoluindo para e passo, né? Então, quer dizer, no momento, o que é o mais importante? É vacinar. Vacinar para você poder estancar, né, essa velocidade de propagação do vírus, estancar a pandemia. E depois os estudos vão avançando e a gente vai começando a ter outras certezas, né? O Irajá está fazendo uma pergunta se tem uma expectativa, doutor Oswaldo, de vacina para público de 60 anos. Olha, Irajá, ontem aconteceu uma coisa interessante que estava agendado para 62 anos, né? E acabou que sobraram muitas vagas de agendamento, então nós abrimos para 61 anos, né? Então, ontem foi vacinado já uma boa parte de 61 anos, os que ficaram sabendo, pelo menos, que estava aberto ali na policlínica. Então, agora eu acredito que os 60 anos já está bem próximo, essa semana talvez ainda consiga, e depois nós vamos começar as comorbidades. Né? Uma última pergunta aqui, a Norma está fazendo uma pergunta, se a vacina causa alguma reação para quem tem alergia à urticária. Bom, quem é alérgico ou portador de urticária, né, é uma pessoa que é muito mais reativa. Então, é uma pessoa que pode ter alergia a vários produtos, a vários agentes, com mais facilidade, né? Porque ela é uma pessoa mais reativa, mas não há nenhuma contraindicação em você tomar a vacina. Claro que tem que ficar de olho, né? Ficar próximo e, ao primeiro sinal de reação, procurar assistência médica. Importante notar que todas as reações aqui são bastante tratáveis, né? Bem fáceis de contornar. Existe uma recomendação apenas para aquelas pessoas que tiveram Guillain-Barré, né? Com outras vacinas, por exemplo, H1N1. Nós tivemos caso, quando ocorreu aquele surto de H1N1, de pessoas que tiveram ou pelo vírus, H1N1, ou pela vacina depois, né? Uma reação pós-vacinal. Então, essas pessoas talvez não devessem ser imunizadas nesse momento, pelo menos, né? É necessário, dá para a gente dizer que
nós teremos no futuro campanhas anuais de vacinação contra a Covid? A perspectiva é que isso venha a ocorrer, né, Rodrigo? Assim como é da gripe para... assim como da gripe vai ser para coronavírus também, né? Covid-19. Porque é um vírus, como nós já vimos aí, que em um ano sofreu mutações, né? Então, como os outros vírus da gripe, o influenza, o adenovírus, né? E o H1N1, H2N3, aquele... pode realmente mudar e você está tendo que correr atrás, sempre fabricando vacina contra eles, né? Essas variantes. Muito bem, são 8h50. Doutor Oswaldo, algo que a gente tenha deixado aí passar, né, e que de repente o secretário quer falar a respeito, aí como aquele velho locutor, né, deixa o microfone ao seu dispor aí para... Direi, muito obrigado só mais uma vez pelo generoso espaço que você sempre nos dá aqui, a mim como pessoa e hoje como secretário da Saúde e também como coordenador do curso de Medicina da Unifeb. Você sempre foi muito generoso, bem como esta casa sempre nos acolheu. Eu novamente faço um apelo à nossa querida população para continuarem se cuidando. Nós até agora somos exemplares no cuidado, né, na educação, na profilaxia do coronavírus e que façam um apelo, né, para que as pessoas se vacinem, acreditem na vacina, convençam, né, aquelas pessoas às quais você pode influenciar de que a vacina é segura e de que a vacina é possivelmente a única maneira que nós temos, pelo menos no curto prazo, de vencer esta pandemia e voltarmos a ter um pouco de normalidade nas nossas vidas, né? Porque realmente está todo mundo muito cansado já, né? Muito esgotado. E deixo um grande abraço à nossa querida população, agradeço mais uma vez essa parceria, a confiança que tem depositado no nosso trabalho, peço que continuem confiando em nós. Nós temos uma grande equipe aqui gerindo, capitaneada pelo prefeito Arivec, né, gerindo a saúde de Brusque com a melhor das intenções, né? Então, tudo que fazemos é realmente dirigido para a saúde, para o cuidado da nossa população de Brusque. Muito bem. Meu caro Dalmota, o seu destaque final aí. Bom, já que estamos falando de Covid, encerrando aí com uma notícia triste, que é da vítima de número 18, fatal da Covid-19. 218, perdão. Obrigado, Rodrigo. A informação nos enviada agora aqui pela Secretaria de Comunicação, uma mulher de 53 anos de idade, moradora do Bateias, ela que teve os primeiros sintomas no dia 21 de março, foi internada no Hospital de Azambuja no dia 23 de março, transferida para a UTI. O paciente possuía registro de problemas de saúde e não teve passagem pelo centro de triagem, vítima, portanto, de número 218 da Covid-19. Por favor, a gente lamenta todas as mortes, né? Cada morte nos diminui, cada morte, né, traz um sofrimento, uma perda para todos, em especial para as famílias enlutadas. E só queria ressaltar que o nosso índice de mortalidade aqui está bem abaixo da média nacional, sabe? Nós estamos com 0,9 de mortalidade aqui, quando a média, né, em outras cidades está em torno de 2,5 da população atingida, né? Então, nós ainda, apesar de toda a gravidade, de todas essas perdas, né, temos que louvar, né, a Deus, que nós ficamos abaixo ainda da grande média nacional. Eu sou obrigado aí, já que estávamos encerrando, mas o centro de triagem foi uma... Eu sei que eu estive conversando com o Molina, e o senhor, como todo prefeito, enfim, todo o staff da prefeitura sabe o quanto aquilo custa hoje, né? Sei o quanto vocês têm que buscar recursos para trazer de outras pastas para poder cobrir. O Molina esteve aqui recentemente, eu estive lá conversando com ele estava fazendo um estudo juntamente com a Secretaria de Saúde, né, para definir valores em função... O centro de triagem é também um grande movedor dessa situação aí da diminuição de mortes, né, doutor Oswaldo? Ajudou bastante, né? Ajudou bastante porque acolheu toda a população, monitorou todos os casos, orientou, né? Distribuiu medicamento sintomático para aqueles que estavam precisando e, sobretudo, monitorou e encaminhou para o hospital aqueles casos mais graves, né? Que puderam ser tratados de uma maneira um pouco mais rápida, né? Então, foi muito bom. E também é uma medida para
para nós, né? Porque no início tivemos dias de 450, 480 consultas no centro de triagem, né? Colocamos 16 médicos lá. E hoje nós já estamos aí com uma média de 100 consultas dia, 80. Então, o centro de triagem para nós, ele dá uma noção exata da dimensão, né? De como é que está a doença no nosso município. É muito bom. Rodrigo, seu destaque final, Rodrigo. Olha, o meu destaque final nessa retomada, hoje em dia do descobrimento do Brasil, né? 22 de abril, né? Eu sempre digo feriado de Tiradentes, mas o descobrimento do Brasil não é... Foi tirado pelo Getúlio Vargas em 1937. Foi tirado pelo Getúlio Vargas e não é mais feriado. Mas eu quero ressaltar sobre essa questão que envolve a ponte. Vamos ter paciência, porque quando qualquer uma das pontes que nós temos em Brusque, e não são muitas pontes que nós temos, quando uma ponte ela cria um efeito cascata em outras pontes da cidade. Isso é automático. E a gente já trouxe aqui na rádio muitas reclamações sobre a rua que dá acesso à Ponte do Trabalhador, a rua Vitor Meirelles, né, de trânsito. Com certeza o trânsito vai estar o caos hoje lá, porque não tem a ponte da Santa Terezinha, o pessoal vai descer, ou vai para o centro, ou vai descer. Porque tem estacionamento dos dois lados. Tem estacionamento dos dois lados. Eu penso que tem que ser avaliada a situação, já que nós vamos ficar um bom tempo sem aquela ponte, para que o IBEPLAN, a Secretaria de Trânsito, resolva logo aquela questão do estacionamento daquela rua. E muita paciência, gente. Quando a gente perde uma ponte, sabe que isso acaba dando um efeito rebote em todas as pontes. Paciência, já que a gente vai ficar um bom tempo sem aquela ponte da Santa Terezinha, e vamos aguardar respostas para saber exatamente o que aconteceu. Grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui com o Rádio Revista Cidade.